ó, eu tô com um elemento aleatoriamente dessa lista. O C também vai ser um cara aleatoriamente dessa lista, certo? Deixa eu aumentar aqui a foto. E aí o A, a gente já vai fazer de uma forma mais grandinha, né? Que é de uma lista nova, que a gente não vai nem colocar ali, mas é remover da lista 1 o elemento 0. Se a gente só colocasse o 0, ia dar problema, porque ele lê isso como listas. Então, tem que estar entre chaves, que é o que a gente trabalha em conjuntos, né? Beleza. Bata aqui. Vamos voltar para aquele jeito, né? O valor. Pronto. Aí, a gente vai construir uma equação, certo? Aí também vai ter várias formas de se construir essa equação. Uma delas seria você já vir para o texto e montar esse texto chamando esses objetos. Então, ó, primeiro objeto é o A, x ao quadrado. O B, que aí a gente vai poder falar que não é o ideal fazer por aqui. E o C. Não é o ideal, porque, por exemplo, por enquanto assim, tá mais ou menos bonito. Já não tá tão legal porque o B tá 0 e o ideal é que ele não apareça, né? E se o cara, ou B ou C, fosse negativo, ia ficar meio troncho. Quer ver? Ó? Eu já vou criar o botão reiniciar, que eu acho que já está todo mundo meio acostumado com ele. Vou botar aquele velho atualizar a construção. Certo? Só para a gente testar esses valores sendo atualizados. Ó, não fica legal fazer por texto, né? Porque como a gente fixou mais, se o B fosse negativo, ia acontecer isso. Aí você pode pensar, eita, e se eu tirar o mais? Aqui ficou legal, mas vamos testar outro. Ó. Se o B for positivo, fica sem ninguém. Então, existe uma forma de você organizar isso. Mas eu acho que ia ficar um pouquinho confuso para vocês agora, porque eu consigo jogar também aqui dentro alguns cis. Cis ficou estranho, mas seria você botar um comando C aí dentro. Mas eu acho que fica chato. Vamos pensar fazer o seguinte. Eu não sei se alguém tentou fazer por função, dx mais c, certo? E fazer um texto chamando essa função. Beleza? Então, eu acho que aqui seria o melhor caminho igual a 0. Vamos até esconder o gráfico, né? Então, tá aqui a nossa equação. Se eu tiver sorte, eu vou conseguir fazer o A ficar 1. Ah, não, ele já ficou ali. Ó. Ah, então tá ótimo. Porque o meu medo é que o 1 ficasse aqui, tá ligado? 1x ao quadrado, que também não é o ideal. Mas aí o GeoGebra já ajudou a gente. Então, o que é que a gente fez? Escolheu os 3 caras aleatoriamente e criou uma função. Não foi lá direto no texto, porque ia dar mais trabalho. Então, ó, o abençoado já até tirou aqui o C, ó, ficou filé. Massa. Aí, o que é que a gente precisava? Calcular escondido delta, que é B ao quadrado menos 4AC. Ninguém entende. AC. Então, eu tenho aqui, para o GeoGebra analisar, para cada função, um delta diferente. Beleza? Um delta diferente.
Aí, o que foi pedido é que fosse criado um campo de entrada, né? Fosse criado um campo de entrada para que a pessoa digitasse o valor do delta. Então, vamos criar aqui esse campo de entrada, que vai estar vinculado ao delta. Eita, desculpa. Eu vou chamar aqui de resposta, que é a minha interrogaçãozinha, né? Que tem que fazer. Tinha esquecido disso. Então, vou criar o campo de entrada, que vai estar vinculado a esse RESP aqui que a gente chamou, que é onde vai ficar armazenada a resposta do usuário. Aqui. Que agora, obviamente, a gente pode fazer umas arrumações, né? Porque, por exemplo, como é que eu faço para tirar esse CT1? Vou em propriedades, vou aqui em básico e ajeito essa legenda. Eu vou botar essa legenda já no formato LaTeX, que eu não sei se todo mundo mexe, mas se não, já é bom começar a brincar com ele. Então, ó, já apareceu para mim aqui, ó, delta igual. Vou em estilo para diminuir, vou botar 10. Beleza? Vou tirar o simbólico. E tá bom, é só uma brincadeira mesmo. Então tá tudo ok aqui, ó. Quando eu digitar aqui um valor, ele vai armazenar esse valor aqui. Quando a gente clicar em reiniciar, esse valor ele tem que ser apagado. Então, o que é que a gente faz? Propriedades do botão, né? E definir valor de quem? Dessa resposta daqui, ó, resp, como sendo vazio. Aí bota aí entre aspas. Eu acho que, na verdade, eu estava trabalhando em interrogação. Vou deixar a interrogação, né? Certo? É o outro comando aqui. Então, vamos ver, ó. Vou clicar, já apagou, já atualizou, já fez o novo delta, né? E a partir daqui é aquela história das respostas que a gente vai dar em cima do que o usuário colocar. Aí, Rômulo, você teve alguma dúvida na parte dos feedbacks? Foi? Aí, nesse caso, quando você fala. Essa parte aí, tudo bem. Quando Beleza. você fala na atividade inserir lá o delta, Hum. no caso, o aluno vai comparar se o delta calculou é igual ao delta da equação que, no caso, foi aleatória, surgiu. É isso? Isso, Esse que foi minha dúvida. é você que vai programar para dar essa resposta para o aluno. Porque o aluno ele não sabe que o delta é 45. Ele vai fazer a conta e vai digitar um valor. O que a gente quer é que você dê aquele feedback. Dizer se ele acertou, se ele errou. Lembra que na aula passada a gente fez até alguns níveis de resposta? Se ele se ele errar uma vez, faz aquele tente novamente. Se ele errar 2 vezes seguidas, aí o cara já dá uma dica, que pode ser o... Ô, Enaldo, você tem aí o link fácil do seu? Não sei se o Enaldo está Oi, escutando. oi, Diogo. Bota aqui no chat Tô o ouvindo. teu link daquela atividade que tu me mandou hoje. Desse do polígono ou desse do delta? Ou os Desse dois? do Delta. Desse do Beleza. Delta. Porque Manda aí. aí eu mostro para o Rômulo qual é quais são as possibilidades. Porque, na verdade, a gente deixa para vocês em aberto, né? Para vocês pensarem o que é que vocês querem dar de feedback. Vamos. Deixa eu botar no celular para carregar. Deixa eu ver se o Enaldo pega fácil aí o link. Então, Romulo, aí você vai decidir. Porque, por exemplo, eu posso criar um texto, o texto do parabéns. Mas esse texto
ele só pode aparecer dado uma certa condição, que é que o delta digitado, né, seja igual à resposta. Então, como é que você faz? Eu entro já, Renato. Aí eu vou aqui nas propriedades do texto e vou em avançado. E eu vou dar uma condição. Ó. A condição é que a resposta, que eu chamei dessa variável resp, seja igual ao delta. Você vê que o texto que está aqui ele vai desaparecer. Porque ele já calculou e viu que não era igual. Quando você botar em 45, aí o texto aparece. Isso é uma possibilidade. A outra possibilidade que a gente fez na semana passada foi em cima do botão verificar. Olha aqui, ó, como é que o Reinaldo fez. Ó. Deixa eu abrir aqui. Que aí depende muito de como você... Ó. Dada a equação tal... Eita, Reinaldo, ó, ficou uma do primeiro. Dada a equação tal, qual o valor do delta? Era para ter restringido, eu esqueci. Aí vamos fazer aqui um delta qualquer, 7. Aí vê, quando foi digitado o delta, o botão apareceu. Como é que faz isso? Vai configurar da mesma forma que a gente configurou aqui o texto, né? Que é a condição de exibir objeto. Aí você diz, ó, só aparece aqui esse botão se esse campo de entrada existir, que é aquela história dele não ser interrogação, né? Se ele de fato, que até tem aquele comando, está definido. Então, ele está me dizendo que esta variável é falsa, ou seja, não existe. Quando a gente botar um número qualquer, ele vai virar para verdadeiro, porque ele está vendo que tem alguém aqui guardado. Então, foi isso que o Reinaldo fez. Aí, vou clicar em verificar. Resposta errada, tente novamente. Aí, o Reinaldo já foi tirou aqui o botão reiniciar da história. Então, tudo isso é em cima da programação que você vai montar. Então, ó, errei de novo. Ops, ainda não está correta. Lembre-se que delta tem essa fórmula. Você, Reinaldo foi chique demais, né? Você ainda possui uma chance. Então, beleza, vou tentar de novo. Sentimos muito, aí. A resposta correta é delta igual a menos 15. Rapaz, é porque você não viu da galera. Tem umas criatividades aí, viu? O pessoal foi bem criativo. Cada que não tive tempo para botar as figurinhas, mas o pessoal foi bem criativo. Você arrasou. Cadê que não tá? Ah, tá aqui. André. Então, tudo isso é questão de como você quer que esse tipo de feedback apareça. Aí, vamos reiniciar. Já voltou o botão. Iniciar. Então, se eu colocar aqui um certo, quanto é que vai dar esse delta aí? 9 mais 8, né? 17. Vê? Parabéns, você acertou. Reinicie para calcular o delta de uma nova equação. Pronto. Então, é bom você dar uma olhada, Romulo, naquele passo a passo da aula anterior, porque ele dá umas dicas de como é que foi configurado esses botões. Mas aqui, no caso, o Reinaldo fez tudo em cima do botão verificar, tá ligado? Reinicia, digita alguma coisa. Faltou só esse detalhe, né, Diogo? De excluir, eu passo as percebidas. Né? Do A. Entendeu? Tem mais alguma dúvida, minha gente? Senão, acho que dá tempo até de eu começar. Ah, tem aqui, ó, das diagonais, ó. O Reinaldo fez também. Deixa eu abrir aqui. Então, calcule o número de diagonais do polígono gerado. Então, tá aqui o polígono. Eu tô com preguiça, eu vou botar qualquer coisa. Verificar. Resposta errada. Aí, 5. Ops, a resposta está errada. Viu a forma. 6.
verificar. E veja que a gente consegue, sem dificuldade, a gente consegue, para cada polígono, automatizar isso, entendeu? Você consegue organizar de tal forma que o GeoGebra saiba, obviamente, quem é o N, e já vá botando os valores certinhos, fazendo todas as contas bonitinhas, ó, com massas também. E aí tem a opção de ver diagonais, que aí mostrou todas de uma vez só. Que aí mostrou quantas diagonais tem, que são 14. Então, tudo vai ser uma questão do que você quer que a tarefa, ou até onde você quer que a tarefa mostre. Veja se vocês conseguem. Mas sempre vão mandando perguntas, vocês podem mandar o link para a gente dar, a gente não conseguiu fazer tal coisa, em tal momento. A gente sempre vai dando dica, entendeu? Diego, desculpa tá te atrapalhando. Pode falar. Me diz uma coisa, depois tem como disponibilizar as linhas de comando dos polígonos aí, que realmente ficou super interessante. Ó, você pode fazer o seguinte. Oi. O código dessa daí, hein? Envolve, eu acho que o Diogo, você estava falando agora da questão do concatenar, não era, Diogo? Foi, a gente eu não peguei, eu estou saindo do médico, mas na realidade a gente sai olhando as construções que o pessoal faz e sai adaptando o da gente, né? Como você mesmo falou, a gente olha do pessoal, baixa o código e vai aprimorando, né? É assim que a gente aprende também. Mas posso disponibilizar sim, viu? Eu vou mandar aqui, acho que eu mandei o print, né, Diogo, para você, eu vou mandar, mas não consegue por aqui, não. Não, mas olha só, eu vou mostrar aqui para eles como é que faz. Pronto. Toda vez que você vê uma atividade e você acha interessante, você pode vir aqui nos 3 pontinhos e... Ô, Diogo. Oi. Professor, desculpa, só perguntando. Eu estou fazendo um trabalho e eu queria entender uma parte no trabalho que eu estou pesquisando. Quando o que você vai ensinar para a gente agora, tem como a pessoa que criou esse arquivo aí, né, essa atividade, tem como ele bloquear para não pegar esse comando? E sempre é aberto? É um código. Cara, eu acho que não. O Diogo... Aí é só deixar ele como privado, não? O Diogo, Oi, diz aí, Renato. Não, a ideia do GeoGebra é que é um arquivo colaborativo, então ele não foi feito para a gente ficar só consigo, a não ser que você não, como o colega falou, você não torne público sua criação. Mas ele é uma ferramenta colaborativa. Né, Diogo? Eu acho que se vocês entrarem no meu perfil, não vai ter muita coisa, não. Porque tudo, eu acho que automaticamente já entra como privado das minhas atividades. Porque, às vezes, eu jogo um monte de coisa aqui aleatória, e aí eu não deixo aberto. Mas, se alguém puder ver, né? Por exemplo, o Enaldo, por mais que isso aqui esteja privado, vamos supor, ele me deu o link. Então, eu consigo abrir ele no GeoGebra online, porque se a pessoa conseguir o link, aí eu acho que você não consegue bloquear, não. E aí você consegue ver a construção toda dele. Né? Como que é? Repete, você foi rápido aí, eu não vi. Deixa eu mostrar aqui, ó. Você tá aqui... Pode até abrir aí, Diogo. Não, tá aqui a atividade. Aí você vai nos 3 pontinhos e vai colocar em abrir com GeoGebra App. Aí, quando ele abrir, ele já vai abrir a construção que o Enaldo fez dentro do GeoGebra para você. E aí você pode baixar esse arquivo. Ó, eu vou clicar aqui nas 3 tracinhos e vou baixar ele. Ó, baixar como? Em GGB. Ou você pode visualizar o que a pessoa fez aqui online mesmo, pelo próprio Chrome. Tá ligado? Eu acho que, por exemplo, ó, faça aí o teste. Eu vou pegar aqui essa atividade
que eu acho que ela Diogo, desculpa te perguntar, só não sei se é a deve perguntar. Porque eu vou te falar uma coisa que eu estou mexendo, lá no Overleaf, quando a gente compartilha, aí você pode pôr a opção de editar, né, ou só leitura. Quando você faz isso aí no GeoGebra, por exemplo, você mostrou aí você consegue ver os comandos. Isso. A alteração que você fizer aí fica o arquivo original do... Não. Não vai alterar em nada o arquivo dele. Isso aí não altera, não. Você não bagunça o arquivo dos outros. Isso é importante. Porque, né, eu te perguntei isso porque... Não. Se foi nesse sentido, não. Fique tranquilo. Aqui, e até tem uma outra opção, que é uma cópia da atividade. Então, de fato, você copia tudo, e aí, se eu não me engano, deixa eu até fazer aqui a simulação. Se eu não me engano, ela fica agora com os dois nomes, tanto o meu como o do Enaldo. Ou seja, ele até carrega o seu nome junto, para, né, ninguém ficar copiando para dizer que é dele. Então, você não mexe, não, na atividade dos outros, não. Tudo que a gente alterar aqui não vai ficar salvo na atividade do Enaldo. Aqui a bagunça tá liberada, entendeu? E aí você consegue ver. Tem um negócio muito interessante que não é assim, não é que não é confiável. Que, por exemplo, se você for tentar olhar isso das coisas que eu faço, você vai se lascar porque eu faço numa bagunça só, que é o protocolo de construção. Ele mostra toda a sequência de construção que o Enaldo fez. Então, primeiro, ele fez um número aleatório, fez um botão, e você consegue ver isso aqui, ó. Se eu clicar aqui nesse voltar, ó. Então, ó, vamos organizar aqui, ó. Vou exibir a janela de álgebra, certo? Então, a primeira coisa que o Enaldo fez foi um número aleatório. Qual é a segunda coisa? Eu boto para passar. Foi um botão. Tá vendo que você consegue visualizar isso? Terceira coisa que o Enaldo fez, o número D, que é a fórmula da diagonal. Quarta coisa que o Enaldo fez. E aí você vai visualizando qual é a construção da pessoa, tá vendo? Só que às vezes a pessoa faz numas ordens tudo aleatório, então você pode se perder um pouco. Mas também é um caminho de você ir aprendendo o que é que o cara foi fazendo, ó. Ele botou o texto, botou outro texto, botou outro texto. E aí ele foi construindo tudo aqui, ó. É uma forma de você, por exemplo, você pode abrir um outro GeoGebra e ficar tentando repetir o que a pessoa fez, tá ligado? É uma forma também. Agora, como você bem falou, Diogo, nem sempre a gente faz a coisa na ordem certinha, né? Oh, com certeza. Às vezes o cara não sabe nem onde é que... As ideias não vêm necessariamente numa ordem. Não, até mesmo porque acaba que é uma tentativa e erro, né? Dependendo, você vai ajustando. Por aí. Você vai corrigindo e vai ajustando aquilo que você quer chegar. Então, não é bom, né? Não se entendi. Mas aí você pode ver e tal, mas o que você alterar lá não vai mexer na atividade da pessoa, não. Isso aí fique tranquilo, viu? Vamos ver quem tem mais dúvida. Tem mais alguma dúvida, alguém? Sim, no meu caso, teria como mostrar a animação das diagonais? Sim, vamos lá. Eu posso abrir aquela sua atividade, Igor? Pode sim. Como exemplo. Cadê? Tá aqui. Aqui. E o link. Deixa eu mandar para o pessoal. Ó. Ele fez o seguinte. Ele abriu duas janelas, deu aqui a quantidade de lados, o polígono, e perguntou qual era o número de diagonais. Não sei se a gente consegue, não. Qual era o número de diagonais. Então, eu vou errar aqui, vou botar umas coisas, 10, verificar, novamente. Vou botar 11,
verificar, já foi a segunda dica, que é o número de diagonais. Então, veja que o aluno ainda não consegue modificar o polígono, né? Aí, vamos aqui. Eu estou digitando outros valores, mas poderia ficar repetindo. Mova o cursor M e comprove. Então, ó, ele fez o seguinte, ele pegou esse cursor M, e à medida que a pessoa vai passando, ó, as diagonais vão aparecendo. Eu, sinceramente, Igor, eu não sei nem como é que você chegou a esse tipo de movimentação aqui, viu? Eu achei massa. Eu vi também, achei muito massa. Acho que ele poderia compartilhar com a gente agora. Como é que você fez isso? Porque ele está fazendo primeiro só desses pontos, só desse vértice. Aí eu acho que agora vai vindo dos outros. Aí vai para os outros. Aí foi basicamente criar os segmentos, né, de cada ponto, que faz as diagonais, e depois ir repetindo esse movimento, só que girando o vértice. Aí eu achei esse vídeo lá no canal do GeoGebra, aí eu consegui aplicar a atividade, né? Só que aí, não sei se vocês repararam, ele pega também para movimentação o próprio lado do polígono, né? E essa foi uma das coisas que eu estava tentando resolver, só que eu acabei não conseguindo. Aí eu meio que tirei o valor, que mostrava o valor de M também. Aí o valor de M sempre ia contando também os lados do polígono. Diagonais, né? Aí não dava exatamente as diagonais, dava um número maior de segmentos. Aí esse vizinho daqui que aparece, né? Não bate com a quantidade de diagonais que ele tem. Isso, é porque ele soma todos os segmentos que ele vai fazendo. Coisa repetida e tal, ainda, né? Aí é aquela coisa de tirar os elementos repetidos. Não, mas aí não é nem elemento repetido, é porque cada lado do polígono é uma informação nova, e ele vai somando todas essas informações. Agora, a pessoa, Igor, teria que digitar ainda o valor correto, né? Não, se verificar mais uma vez, tem como... Aí dar a resposta. 152, vai reiniciar. E aí vai. Vamos abrir essa atividade dele. Vamos dar uma olhada. Porque aí você quer que a gente monte agora em cima daquele botão, né? Isso, de animação. Pronto. Deixa eu salvar logo no bichinho. E a gente foge desse online aqui. Vamos lá. Tamanho da fonte. Pronto. E a janela de álgebra. Vamos ver aqui. Aí você vai ajudar a gente, viu? Para a gente entender aqui como é que você construiu essas coisas. Então, você tem... Cadê? Deixa eu empurrar um pouco mais para cá. Beleza. Aqui seria a quantidade de lados, né? Na verdade, o N é o contador das tentativas. O N é o contador. Cadê a tua quantidade de lados? Mostra aí. Cadê, meu Deus? É o N. É o N. Aqui está como N. Lados N. Ó. Que no meu tá um pouquinho diferente. Não, porque no meu aqui tem como K. Ler aleatoriamente a sequência. Aqui ele chamou de N. É verdade, isso. N é o lados e K é a diagonais, desculpa. Pronto, beleza. Aí K é a diagonal, né, que é a forma. Exatamente. Beleza? E aí você tem um ponto, que é o ponto A. Isso. Aí esse ponto A foi o que eu tomei como base para fazer o giro, para fazer as diagonais. Certo. Esse quadrilátero é o polígono L. Esse L você fez por sequência de pontos, foi?
A galera tá arrasando na maionese aqui, ó. Fez com sequência. Ô, Reinaldo, como é que você fez aquela parte dos polígonos? Foi assim mesmo. E girando o ponto. Gira primeiro esse ponto. Aí gera uma sequência de pontos. A partir da sequência de pontos, você pega um polígono a partir da sequência de pontos. Isso. E aí eu ainda consegui deixar sempre o polígono paralelo ao eixo X. Por isso que tem mais uma sequência aí. Eu tava... Porque eu não tinha nem feito. Eu não vou nem dizer para vocês que eu fiz. Porque na minha cabeça, eu tava pagando... Eu tô pagando... Eu nem sei se eu tô pagando ainda. Eu acho que eu tô. Tomara que ele não tenha me barrado. Eu tô pagando a disciplina com o Sérgio. Com o Sérgio o Sérgio do GeoGebra. E aí teve uma questãozinha lá que a gente fez, que era fazer exatamente isso. Na verdade, não era exatamente isso, porque era um polígono já com 12 lados. E aí, eu utilizei isso daqui, ó. AB12, que no caso seria o N, né? E ele já faz. Será que desse jeito... Tá ligado que ele já faz? Ô, Diogo, não foi... Lembra da história de tirar o... Eu fiz primeiro assim, né? Como você fez aí. E aí eu fiquei naquela questão de cada polígono que gerava, tinha que estar olhando um por um e tirando os rótulos, né? Aí eu lembro que rapaz, como é que faz agora então para tirar os rótulos tudo de uma vez? Né? Ou então, né? Aí eu me lembrei desse comando, que você girar, pegar um ponto e girar, você obtém, né, de acordo com o polígono, né, divide 360 por N, né, você tem uma certa quantidade de pontos e aí você gera um polígono, né? E aí não precisa, em cima da sequência, você retira os rótulos de tudinho. Mas aí seria uma possibilidade aí também, só que aí dificulta, no caso, a criação das diagonais. Eu não sei, eu não pensei. Quando eu vi a construção do menino, que ele fez lá, que você sugeriu aquela correção, aí eu me lembrei depois das diagonais. Aí quando eu me lembrei das diagonais, aí fiquei nessa dificuldade, por esse modelo aí, né, que você acabou de fazer, de fazer as diagonais, né, e irem aparecendo. Foi quando eu me lembrei daquela construção lá, de girar, né? Não, tranquilo. Porque eu pensei que todo mundo ia fazer por esse caminho daqui. Mas eu realmente não... Eu sei que ele vai gerar o cara aleatório, até pela história do botão. Atualizar, construção. Vamos fazer aqui o teste. Daqui a pouco a gente volta para a sua. Ó. Mas ele vai deixando estranho. Olha que confusão ele faz. Volte. Doideira. Talvez fosse uma solução, ao invés de colocar o número de lados exatamente, colocar a variável n, para aí depois fazer uma lista para n, não? Aqui, ó. 4, ele vai fazendo aqui, ó. Estranho. Sim, mas vamos lá, vamos voltar para o de vocês aqui. Então, vocês fizeram uma sequência de pontos. Aí vamos explicar para o pessoal aqui, ó. Vê que ele pegou o ponto A e ele está girando o ponto A. Girando nesse ângulo daqui, que é 2π sobre n vezes i. E aí, quando você gira, você encontra todos esses pontos daqui, né? Girados, né? Assim, né? E depois, vamos olhar aqui o que foi feito. Essa construção foi bem mais arrumadinha aqui, ó. Concatenar, 1, 2, 1, 3, 1, 4. Eita, capeste, foi arrumado aqui. Vamos botar aqui para andar para a gente ver. Tum. Aí seria aqui, né? Para a gente
Ó, Isso aí. aqui, ó. Vamos lá. Pô, ficou massa. Ah, ele tá dando esses segmentos aqui também, né? Aí é isso aí que eu tava vendo que o professor Reinaldo conseguiu fazer, ele não pegava Os lados, os né? lados, isso. E aí, Enaldo, tá podendo falar agora? Rapaz, só abrindo aí, viu? Sequência lá. Pra gente olhar passo a passo. Porque vamos ver aqui. Olha só, tá Tô aqui no carro, vai ter um momento que eu não vou conseguir falar. Não, você é perrenhando, você é perrenhando. Olha que negócio aqui chique, ó. L de X de M1, e tá pegando cada M, a bibica. Aí vai montando aqui, ó. Como é que ficaria para não pegar esses caras, né? E não tem nenhuma relaçãozinha de saber de fato quem vai ser. Porque, por exemplo, quem é esse cara daqui? Vamos olhar aqui, ó. O segundo da lista e o quinto da lista. Mas será que isso é fixo para todos? Rapaz, só o Enaldo vai poder dizer mesmo. Assim de cabeça, como é que chega, não. Depois o Enaldo te passa. Viu, Igor? Viu? Ficou bem... Aí eu tava tentando fazer Consegue a abrir aí, não, animação. Diogo? Cadê? Depois ele olha lá na construção, né? Depois vocês batem um papo. Oi, Igor, diz aí. Sim, aí eu tava... Eu abdiquei dessa questão de não mostrar os lados, né? Aí eu tentei só fazer a animação. Só que aí eu Pronto. tava me batendo na hora de quando começar a animação. Aí eu consegui botar para ser sempre depois do verificar, mas não tava ficando legal, não. Depois disso aqui, né? Porque você pode fazer que quando apareça esse texto, na verdade, apareça o botão. Cadê a condição dele de existência? Fazer o botão de animar, né? Eu Né? já tava fazendo... Aquele botão que eu te mostrei, aí você faz ele aparecer exatamente nesse momento avançado. Uhum. Essa Tipo, eu já condição tava é fazendo mais automatizado. Isso. Viu? Beleza. Uhum. Deixa eu dar Pronto. Eu esqueci, foi do botão mesmo. Pronto. Deixa eu dar um empurrão para vocês na atividade de hoje, para vocês fazerem já essa semana, que é a seguinte. Ó. Na semana passada, a gente fez o quê? A gente dava um ponto, não era? E a pessoa tinha que digitar as coordenadas, né? Era do X e do Y, não era? Abscissa e ordenada. Agora, a gente vai pedir para vocês, a gente vai dar um bom empurrão, mas que vocês façam os feedbacks, as arrumações, para uma situação contrária. A gente quer fazer o seguinte, porque até agora a gente só fez construção utilizando o campo de entrada, né, teoricamente, que é quando a pessoa está lá digitando, mas pode ser que a atividade, o aluno, ele manipule algum objeto. Então, a brincadeira vai ser o seguinte, a gente vai gerar 2 pontos, poderiam ser mais. Os 2 pontos vão aparecer aqui na forma de coordenadas, e vão aparecer 2 pontos aqui aleatórios, para o aluno sair arrastando o ponto para a posição correta. Certo? Vamos lá. Pensa o seguinte. Ver se vocês entenderam aqui. Deixa eu ver se eu tenho essa atividade aqui para mostrar para vocês. Pior que já está na hora, mas vamos andando aqui. Calma aí. Deixa eu ver se eu acho. Atividade 1.
Não estou achando aqui, não. Não estou achando aqui, não. Tá vendo que fica tanta tranqueira que aí depois o cara se perde. Não estou achando. Não estou achando, não. Mas, ó, vê se vocês entendem aqui. Eu vou gerar 2 pontos. 2 pontos vão aparecer aqui aleatoriamente. E, por exemplo, vamos imaginar que aqui diga A é 1, 0. E a pessoa vai ter que vir aqui arrastar o A para a posição correta. Certo? A, o B vai ser 1, 5. Aí você vem aqui e coloca na posição correta. E aí vai vir aquela história. Eita, você acertou, você errou, e etc. Vamos pensar o seguinte. Como é? Porque se a gente quer construir pontos aleatórios, a gente quer que, obviamente, esses pontos que a gente vai entregar para o aluno tenha coordenadas inteiras, concorda? Ninguém vai dizer para o cara acertar a posição do 1,7 com 2,9. Não vai ser isso. Então, eu vou mostrar aqui um jeito de construir. Fazer uma pergunta bem bestinha mesmo, mas é matemática. Quantos pontos na região aqui de menos 5 até 5, menos 5 até 5, a gente consegue construir com coordenadas inteiras? Eu quero pontos x e y, onde o menor valor para o x é menos 5 e o maior valor é 5, e o do y também, o menor valor é 5 e o maior é 5. Mas tem que ter coordenadas inteiras. Numericamente falando, isso dá quantos pontos? Quem é que daria essa resposta? Eu acho que é uns 120. 120. Para a gente mostrar essa quantidade de pontos, a gente... Ou 126, porque estão 00, né? Vamos ver. Teria que tirar um, né? A gente vai fazer utilizando sequência, certo? Existem várias formas, por exemplo, eu posso fazer uma sequência onde a minha expressão é um ponto, tá certo? Esse ponto, o x, ele vai ser fixo. Vai ser esse primeiro x aqui, ó, é o menos 5. E o y, ele é que vai variar, ó. Tá massa? Então, a minha variável é o i, que vai passear de menos 5 até 5. Então, de novo, ó, eu estou construindo pontos que o x é fixo no menos 5, mas o y, ele vai variar de menos 5 até 5. Olha aqui o que aparece. Certo? Então, ó, essa sequência que a gente vai construir seriam esses primeiros pontos daqui. Tá massa? Vou dar um enter. Vamos aumentar aqui esses pontos. Agora, o que a gente teria que fazer é construir, vamos chamar isso aqui de faixa, certo? Todas as outras faixas até chegar ao 5. E aí, por exemplo, ou eu faço isso manualmente, que seria fazer a mesma coisinha para o menos 4. A mesma coisinha para o menos 3, para o menos 2, para o menos 1, para o 0, tá ligado? Tem uma outra opção, eu não sei se vocês chegaram já a mexer em tanta coisa aqui, que é a das transformações. Que, por exemplo, eu posso transladar uma galera todinha para algum ponto, entendeu? Então, seria uma opção, por exemplo, eu transladar, vamos ver se ele vai, a lista 1, cujo vetor, ele seria, como é que a gente vai fazer esse vetor aqui, Jesus? Esse vetor seria aqui, ó, né? Seria esse vetor unitário aqui, para empurrar todo mundo para cá, ao menos 4.
Vamos ver se a gente consegue fazer isso daqui. Ó, eu vou construir, se liga aqui, viu? Não sei se vocês já viram que tem um comando, uma ferramenta vetor. Eu vou fazer o vetor U, ó, o vetor U, e eu vou transladar o objeto, que é a minha lista 1, girando não, né? Empurrada pelo vetor 1. Tá vendo aqui, ó? Só que aí, de novo, eu ainda fiz uma empurrada só. Aí eu poderia ficar empurrando, e aí você vai tentar generalizar da melhor maneira possível para você. Só que eu vou fazer utilizando ainda essa história do comando sequência. Tá massa? Se essa sequência que a gente construiu foi só para o -5, eu vou construir uma outra sequência em cima dessa para variar o x. Porque vocês já perceberam que o que a gente conseguiu variar aqui foi o y, né? Então, eu vou fazer o seguinte, olha só a confusão. Vou cortar aqui. A minha sequência vai ter uma sequência dentro. Então, aquela sequenciazinha que só variou o y para o -5, eu vou tirar esse -5 aqui do x, eu vou botar um k, que é a minha nova variável, que ela vai agora de -5 até 5. Então, a gente também pode brincar com sequência dentro de sequência. Se aquela primeira sequência que a gente fez fixou para o -5, agora eu estou pegando uma nova variável k, para que esse x ele saia percorrendo todos esses valores até chegar ao 5. Lembrando, minha gente, que assusta realmente, mas está tudo aqui, viu? Quem não viu ainda, já tem aqui um arquivo para ajudar vocês nesses comandos. Certo? Então, beleza. Todos os pontos estão aqui já. São todos os pontos que eu vou escolher 2 deles. Porque a gente já vai ter a certeza que esses pontos vão ter coordenadas inteiras. Então, eu já consigo limitar a minha escolha nesse conjunto aqui de possibilidades. Só que, como vocês viram, a gente fez lista dentro de lista, não foi? E se você olhar direitinho, vou ter que empurrar um pouquinho mais. Tá vendo que aqui tem uma lista e agora ele vai continuar outra? É como se fosse uma lista para essa bandinha aqui, outra lista para essa, outra lista para essa. O que é que a gente pode fazer para juntar todas essas listas numa só? Aí a gente usa o concatenar. Quando eu concatenar essa lista 1, ele vai me jogar uma lista só. São os mesmos pontos, só que agora eles vão ficar juntos numa lista só. Não estão mais separados por listas. Então, ó, eu vou até apagar isso. Esconder, na verdade, né? Então, aqui os meus pontos. Tá massa? Tá aqui os meus pontos todos bonitinhos. Aí, qual é o próximo passo? Bom, se eu estou aqui com todos os pontos e eu quero escolher 2, o ideal é que eu escolha aleatoriamente. Não é? Eu poderia ter feito isso aqui, ó. Escolher aleatoriamente da lista 2. E eu poderia ter feito que o B, meu próximo ponto, fosse também escolhido aleatoriamente da lista 2. Mas vai que numa cagada muito grande, ele escolhesse o mesmo ponto. Vocês estão ligados que o que eu quero é fazer o seguinte, ó.
Eu quero dizer para o aluno, ó, estou te dando 2 pontos, marque esses 2 pontos aqui, porque, obviamente, eles vai estar tudo escondido. Mas é aquela história, né? E se por algum azar, esse ponto que ele escolheu aleatoriamente foi o mesmo daqui? Não é o ideal. Então, o que é que a gente vai fazer para fugir dessa história? Aí é o próximo passo da nossa construção. Eu consigo embaralhar esses números que estão aqui na lista. Tem um comando chamado embaralhar. Embaralhar a lista 2. Então, você vê que é um monte de lista sendo criada. Embaralhei a lista 2. E aí, tá vendo que continua a mesma galera, né? Só que ele está escrevendo já de forma diferente. E aí fica massa para a gente, porque eu sei que se eu chamar esse primeiro elemento, ele sempre vai ser diferente do segundo, sempre vai ser diferente do terceiro, sempre, tá ligado? Então eu posso dizer isso. Eu quero que o meu ponto A, ele seja o primeiro elemento da lista 3. Como é que eu faço isso no GeoGebra? É como se fosse uma função. L31. Então, ele está sabendo que você quer, da lista 3, o primeiro elemento. Ó, 4, 2 é o primeiro elemento. Vou fazer para o B a mesma coisinha, só que escolhendo o segundo elemento. Vai aparecer aqui embaixo 5,1. Então, ó, esses pontos eu não quero que apareçam, porque são as respostas, né? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou empurrar para virar texto e vou esconder os 2 pontos para não aparecer aqui. Então, a gente já resolveu um problema que é o seguinte. Eu estou sempre escolhendo 2 caras novos. Vamos criar aquele botão velho de guerra, né? Ó, atualizar construção. E a gente, toda vez que clicar nele, ele vai estar gerando 2 pontos novos, onde eles nunca vão ser os mesmos, né? Nunca vão ser iguais. E aí, agora, a gente vai criar 2 pontos aleatórios, que esses 2 pontos aleatórios, eles podem ser até fixos, por exemplo. Joga, até como eu coloquei lá para vocês no texto, menos pip, eu duvido que algum ponto desse, calma aí, viu? Porque ele ficou na janela 1, eu quero que ele fique na janela 2. Na segunda janela. Eu duvido que algum ponto desse seja o menos pip. Então, a gente tem a certeza que sempre vai estar fora de uma dessas respostas. E o meu BR também vai ser, sei lá, menos pi e menos 1. Certo? Então, qual é a brincadeira? A minha brincadeira é que apareça para o aluno, a legenda desse vai ser A. Vamos ver se ele vai fazer isso. Ó, a legenda desse é o A, porque eu sei que é o AR, ó. Mesma historinha eu vou fazer aqui para o B. B. E para o aluno vai ter isso. AB e 2 pontos, que na cabeça dele esse é o A e esse é o B. E ele vai ter que arrastar o A para o 3 e o 4 e o B para o 5 e o 4. Aí, o que a gente quer pedir para vocês é que vocês terminem essa tarefa seguindo o mesmo esquema que a gente tem feito. De dar a resposta, de vocês pensarem qual é a configuração para aparecer o correto. Se eu não me engano, no texto, ele já dá uma boa dica aqui, ó.
Ó, eu já dei uma dica aqui do botão verificar, do texto parabéns. Então, a tarefa para vocês nessa semana é terminar essa construção do jeito que vocês quiserem. Sempre com aquela prioridade do texto dando feedback, né? Acertou, errou, tenta novamente, olha, o ponto está errado. Tem uma coisa, quem já ensina, que muitas vezes o aluno erra, que aqui é o X e aqui é o Y, aí o cara vai e bota 4, 3. É possível até chegar no GeoGebra e fazer ele perceber se isso aconteceu. E dar algum tipo de feedback em cima desse erro. Então, a brincadeira é vocês pensarem em construções para terminar essa atividade. A gente fez para 2 pontos. A gente poderia ter pego o terceiro, o quarto, quantos pontos a gente quisesse. Mas com 2, obviamente, vai ficar mais fácil, né? Então, já o povo já deve estar tudo maluco, que eu ainda não cheguei na reunião, mas dá para vocês agora, tanto com o texto que está aqui, irem brincando e terminarem essa atividade. E aí vocês mandam lá de novo no Classroom. Eu vou abrir lá uma terceira atividade e vocês colocam a construção de vocês lá. Beleza? Então, qualquer dúvida, pode falar por lá. Beleza, minha gente? José Gilson, essa pergunta eu não tinha visto antes. Ele lê produto cartesiano. O produto cartesiano, que é o que a gente precisava para ser mais rápido, ele não tem uma ferramenta direta. Aí é por isso que a gente faz aquela apelação para sequências, entendeu? Era ideal ele ter já um produto cartesianozinho, mas não tem. Eu já tentei achar e não achei, não. Viu? Beleza, minha gente. Vamos se falando aí. Viu? Forte abraço para todo mundo. Tchau, tchau, minha gente. Deixa eu cancelar aqui a gravação. Falou.